Olá, eu sou Jaqueline Moraes, sou mentora de empreendedorismo sistêmico e eu vou ajudar você, mulher empreendedora, a destravar o seu medo de vender. Bom, antes de falar sobre estratégia de venda, sobre empreendedorismo, o que é importante você saber? Que o empreendedorismo significa autoconhecimento. Você precisa se autoconhecer para que o seu negócio também dê certo, pois o seu negócio ele tem a ver com 80% sobre quem você é, sobre suas crenças, sobre os seus valores, e 20% sobre a estratégia que você faz. O que eu percebo, né? Primeiro percebi em mim e percebo nas minhas alunas de mentoria, né? Que muito da forma como a gente se vê, né? Como a gente se valoriza, a gente projeta isso para o nosso negócio também. Então, é importante trabalhar primeiro o amor próprio, trabalhar a autoconfiança, porque você não tem medo de vender, né? Você está se sentindo insegura com você mesma. E a partir do momento que você se sente mais segura, mais autoconfiante, com uma autoestima elevada, você consegue fazer uma venda naturalmente num piscar de olhos. Aliás, a sua vibração vai estar tão boa que você vai magnetizar os seus clientes até você, e a venda então é o passo mais fácil de se realizar. Então, se hoje você está com dificuldade, né, em vender, tem medo de vender, tem medo de falar, tem medo de gravar vídeos, eu vou te ensinar uma técnica que se chama EFT sistêmica, que vai te ajudar a desbloquear questões emocionais de desvalorização, de baixa autoestima, fazendo com que você se valorize, né? Te ajudando a reconhecer o poder que já existe dentro de você, para então chegar aqui na parte de venda e ser a coisa mais fácil do mundo que vai acontecer. Então, vou te ensinar essa prática, ela é bem fácil de fazer, ela é a prática de liberação emocional. Quando nós temos pensamentos negativos alinhados com emoções, nós bloqueamos os nossos canais energéticos. Quando este canal bloqueia, o que a gente faz inconscientemente? Pensa negativo, sente negativo, trava. Pensa negativo, sente negativo, trava. Então, os seus negócios começam a travar, você não consegue realizar os seus sonhos, você nem consegue se movimentar para fazer um vídeo, por exemplo, né? Então, vamos lá que eu vou te ensinar essa prática que é super fácil, que é maravilhosa, que vai te ajudar a desbloquear o medo, a insegurança, tá? Então pense aí na hora que você pensa em vender o seu produto ou o seu serviço. Você tem uma estratégia, né? Você sabe fazer isso de forma estratégica? Isso é importante também. Tem gente que não valoriza isso, né? Mas uma estratégia de vendas é super importante para a saúde do seu negócio. Se você já tem uma estratégia de vendas, mas você trava na hora de vender, não consegue vender, né? Fica com medo. Tem gente que treme na hora da venda, né? Começa a suar, calafrio. Então, calma. Vamos mudar essa realidade agora. Então pense aqui na hora que você vai fechar a venda com o seu cliente, na hora que você está fazendo lá os seus processos de vendas, né? Qual é a emoção que você sente, né? Que tipo de pensamento vem? Medo de não ser bom o suficiente? Né? Esse é um dos maiores medos que trava, principalmente terapeutas, né, psicólogos, né, médicos, na hora de vender o seu serviço. Né? Então, se você tem medo, né, de não ser bom o suficiente, se você acha que você tem que salvar a vida dessa pessoa, se você acha que tem que fazer de tudo para essa pessoa, você já trava aqui, o medo de não ser bom o suficiente. Então, vamos trabalhar este medo de não ser bom o suficiente para o cliente? Porque às vezes eu tenho certeza que você tem uma boa faculdade, que você se especializou, que você faz cursos, que você estuda, e agora só precisa alinhar tudo isso com o seu poder pessoal, com aquilo que você tem para oferecer para o seu cliente que precisa do seu serviço, né? Então vamos lá. Então essa técnica ela é assim: a gente bate no cantinho da mão aqui, ó, conhecido como golpe do karatê, no topinho da cabeça,
entre as sobrancelhas, no cantinho dos olhos, embaixo do olho, embaixo do nariz, embaixo da boca, 2 dedinhos abaixo da clavícula e embaixo da axila, bem onde fica a alcinha do sutiã aqui para as mulheres. Então essa é a técnica de EFT e nós vamos falando comandos, né, neurolinguísticos para ir dissolvendo todos esses pensamentos negativos com essas emoções negativas, ok? Então eu quero que você pense aí na sua necessidade nessa questão com vendas e você vai dizer assim, ó: apesar de sentir muito medo de vender, medo de me posicionar, ainda assim eu me amo, eu me respeito e eu me aceito profunda e completamente. Senta com a sua coluna bem retinha, deixa a energia fluir sobre a sua coluna vertebral. E vamos lá. Apesar de travar na hora das vendas, ainda assim eu me amo, eu me respeito e eu me aceito profunda e completamente. Respira, solta o ar e mais uma vez. Apesar de sentir muito medo de não conseguir vender, de não ser boa o suficiente para os meus clientes, ainda assim eu me amo, eu me respeito e eu me aceito profunda e completamente. E lá no topinho da cabeça você falando este medo de vender, este medo de vender, este medo de não ser boa o suficiente para os meus clientes, este medo de não conseguir fazer vendas, é um certo medo de não conseguir entregar o suficiente para os meus clientes. É um certo medo de não ser boa o suficiente para os meus clientes. É um medo de desistir dos meus sonhos. É um certo desconforto. É uma certa insegurança. É uma certa desvalorização. Eu tenho medo de ser desvalorizada. Eu tenho medo de ser criticada. Eu tenho medo de não ser boa o suficiente para os meus clientes. Se eu tenho medo de vender, medo de ser criticada, medo de não ser boa o suficiente, então é melhor nem vender. Eu tenho muito medo das vendas. Medo de não ser boa o suficiente. Este medo me trava. Este medo me trava. Este medo me trava. É natural você sentir calor, pode ser que você sinta vontade de tossir, pode ser que você sinta algum desconforto em alguma outra parte do corpo, pode ser que você sinta que você lembre de alguma situação com algum cliente ou com alguma pessoa na qual você se sentiu desvalorizada. Se você perceber que vem alguma memória, você vai olhar para essa memória e você vai continuar batendo nesses pontos falando isso, né? E você vai repetindo e lembrando dessa memória, se caso essa memória vier na sua cabeça. E aí você vai repetindo. Apesar de sentir medo de não ser boa o suficiente para os meus clientes, ainda assim eu me amo, eu me respeito e eu me aceito profundamente e completamente. Apesar de sentir este medo de não ser boa o suficiente, este medo de não dar conta dos meus clientes, de não dar conta das agendas, apesar de sentir este medo e apesar de sentir essa trava nas minhas vendas. E aí, se você sentir que existe alguma trava no seu corpo, você pode falar, apesar de sentir essa trava na minha coluna torácica, atrás da coluna, do lado direito,
ainda assim eu me amo, eu me respeito, me aceito profundamente e completamente. É importante você perceber o seu corpo, porque é aquela região do seu corpo que tem desconforto, que é onde está bloqueado e precisa da liberação. Então, se você sentir dor de cabeça, você fala, né? Essa dor de cabeça, quando eu penso em cliente, essa dor na coluna, quando eu penso no cliente, quando eu penso nas vendas. E aí você vai dizendo de novo, esse medo de vender, este medo de não dar conta, este medo de não ser boa o suficiente, este medo de não conseguir agradar os meus clientes, esse medo de não ser boa o suficiente, este medo de não conseguir vender, esse medo de não fechar essas vendas, este medo de não alcançar as minhas metas, este medo atrás da minha coluna, do lado direito da minha coluna, que trava a minha coluna. E aí você pode, se você sentir algum desconforto no seu corpo, você vai dizendo essa dor na coluna, toda vez que eu penso em vendas, toda vez que eu penso que talvez eu não seja boa o suficiente para os meus clientes. Respira e solta. Então é importante você fazer esse exercício 3 rodadas, tá? E você vai percebendo onde que tá o medo no seu corpo. E é a partir do momento onde você leva atenção para onde está este medo que você vai batendo nos pontos e vai falando. E agora eu quero fazer uma rodada de força, de empoderamento, tá? Então, a gente fez 2 rodadas para limpar o medo. E agora a gente vai fazer uma rodada para empoderar, para te deixar mais autoconfiante. Vamos lá? Agora você vai começar lá em cima do topinho da cabeça. Eu acredito no meu potencial. Eu reconheço o meu valor. Eu sei o potencial que eu tenho para gerar transformações na vida dos meus clientes. Por isso eu decido agora baixar todas as barreiras com relação ao medo e com relação à insegurança. Por isso eu decido agora baixar todas as resistências, todos os medos e todas as inseguranças. Sei que sou capaz de realizar um bom atendimento. Sei que o meu trabalho transforma vidas. Sei que o meu serviço é muito bom o suficiente para os meus clientes. Por isso eu decido agora baixar todas as resistências com relação ao medo e à insegurança. Eu sou autoconfiante. Eu confio no meu potencial. Eu confio nas minhas capacidades. Eu confio nas minhas habilidades a partir de agora. Por isso eu decido agora baixar todas as resistências com relação ao meu sucesso. Sei que o meu trabalho é capaz de transformar a vida dos meus clientes. E a partir de agora eu faço vendas mágicas todos os dias. É muito bom poder ajudar os meus clientes. Eu acredito que o meu trabalho pode mudar o mundo. Eu acredito que o meu trabalho pode mudar o mundo. Eu acredito que o meu trabalho pode mudar o mundo que está à minha volta. E por isso eu decido agora baixar todas as resistências com relação ao medo de vender. Baixando as resistências, baixando as resistências, baixando as resistências agora. Sei que sou capaz de promover transformações profundas na vida dos meus clientes. E todos ficam satisfeitos, o cliente e eu. Todos ficam satisfeitos, os clientes e eu. Todas as experiências, as más experiências do passado, me tornaram uma pessoa melhor. E hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente, capaz de mudar a minha vida, a minha realidade e a vida e a realidade das pessoas que estão ao meu redor.
Por isso eu decido agora dissolver todas as resistências com relação às minhas vendas. Eu decido agora criar vendas mágicas todos os dias, pois o meu trabalho promove transformação na vida dos meus clientes. Vender pode ser divertido e alegre a partir de agora. Vender pode ser bem divertido e alegre a partir de agora. Vender pode ser bem divertido e alegre a partir de agora. E aí você vai sentindo essas barreiras descendo, 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 e vai permitindo que este medo se torne pequenininho. Bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, bem pequenininho, baixando todas as resistências com relação às suas vendas. Faça esse exercício todos os dias um pouquinho, vai criando as suas estratégias de marketing, as suas estratégias de vendas, faça todos os dias um pouquinho e a cada dia vai se fortalecendo, vai inovando e assim você vai construindo tanto o seu poder pessoal quanto é o seu negócio, que depende de você estar bem emocionalmente, fisicamente para dar certo. E se precisar de uma mentora para te ajudar nos seus processos, né, nesses processos de transformação, liberação e vendas, né, criar um modelo de negócio, né, saudável, próspero e feliz, você também pode entrar em contato comigo, né? Embaixo desse vídeo estão os meus contatos e as maiores informações. Um grande beijo no seu coração, fique com Deus e até o próximo vídeo.